Ei, gente, muito boa tarde. Sextou, Globo Esporte no ar. Atenção, torcedor do Cruzeiro, daqui a pouco pode ter jogador chegando para reforçar. E um zagueiro do América que tá bancando uma de modelo, tá muito legal. Mas, vamos começar falando do Galo, classificado para as oitavas de final da Libertadores. Venceu o América de Cali ontem na Colômbia por 3-1 no Grupo H, numa noite que, infelizmente, o futebol foi só um detalhe. Não era pela emoção que o futebol normalmente carrega. Essas lágrimas em nada tinham a ver com o que acontece dentro de campo. Dessa vez, não era futebol. A Colômbia vive uma grave crise política. Há 2 semanas, as manifestações populares ganharam as ruas e os confrontos com a polícia têm sido frequentes. Nas imediações do estádio Romélio Martínez, em Barranquilha, não foi diferente. América de Cali e Atlético jogaram ao som de bombas e sob o efeito do gás lacrimogêneo que invadia o campo. Novidade não era. Já tinha acontecido na quarta-feira, no mesmo estádio, no empate entre Júnior Barranquilla e River Plate. Ontem, os jogadores mal conseguiam ficar com os olhos abertos. Tinham dificuldade para respirar. Nesse cenário, acredite, ainda teve futebol. O Atlético teve um gol do Keno bem anulado logo nos primeiros minutos. Melhor em campo, o Galo saiu na frente com o Hulk. Cruzamento perfeito do Nátio Fernandes. E lá estava o centroavante, o artilheiro atleticano na Libertadores. Mas você sabe, o time ofensivo também deixa espaços. O América aproveitou o contra-ataque e Moreno empatou. O jogo era bom, mas aos 38 minutos, ficar em campo passou a ser insuportável. Quando você ouvia o barulho das bombas estourando, era questão de tempo para o gás vir, porque as pessoas sabem que se estourassem lá, o vento que tem aqui ia trazer para cá. E quando vinha muito forte. Cuca apelou para o bom senso do árbitro. Suspende o partido, vai passar a mão aqui. Até o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, tentou argumentar. Jogadores do América de Cali também foram para o vestiário. Depois de 7 minutos de paralisação, o primeiro tempo ainda teve defesas do goleiro Graterol e mais sofrimento por causa do gás. Esse chute do Hulk mostrou que não estava nada fácil ficar em campo. Mais 11 minutos de acréscimos, até os jogadores resolverem que não dava para jogar. Ficaram tocando a bola de lá para cá, de cá para lá, até o juiz apitar o fim do primeiro tempo. Na volta do o América de Cali pressionou, mas a trave e o goleiro Everson salvaram o Atlético. Nos acréscimos, o contra-ataque ficou a favor do Galo. Diego Tardelli partiu com velocidade e tocou para o chileno Vargas esbanjar categoria para cima do goleiro e fechar a vitória. 3-1, classificação garantida para as oitavas. Num dia em que o futebol não foi protagonista. Surreal isso, né? Henrique Fernandes aqui no estúdio. Boa tarde pra você, seja bem-vindo, Henrique. Tudo bem, Maurício? Um abraço, boa tarde. Bom, vamos ver a classificação aqui do Grupo H, porque o Atlético é líder, classificadaço. E por quê, Henrique? Você que é bom de conta, explica pra gente. Vamos lá, ele tem 10 pontos, Laguaira, com mais 2 rodadas em disputa, não consegue chegar mais aos 10 pontos, então o Atlético tá classificado, Maurício. A liderança também é importante. O que o Atlético precisa pra ser líder geral? Se ele ganhar do Cerro Porteño na próxima rodada, ele é líder do seu grupo, garante a liderança. Se ele empatar, também fica muito perto, porque o Cerro tem 8 gols a menos de saldo que o Atlético. Então o Galo tem uma situação confortável dentro do grupo. Se empatar o jogo no Paraguai, fica muito perto de ser o primeiro. Legal, vamos falar do jogo de ontem, porque chamou a atenção a confusão, né? Gás lacrimogêneo, os jogadores do Atlético sofrendo muito, aí o Hulk com as mãos nos olhos, no nariz. Era pra ter jogo, Henrique? A sensação era que talvez fosse o ideal não fazer a partida, né? Até porque na quarta já teve problema no jogo Júnior e River Plate.
no jogo Nacional e Atlético Nacional em outra cidade, que não foi em Barranquilha, foi em Pereira também, teve dificuldade o Nacional do Uruguai para chegar no estádio. Então talvez o ideal fosse ter cancelado essa partida e marcado ela posteriormente para outro lugar, né? Não era uma novidade, a Conmebol já Exatamente. sabia. E nos arredores do estádio, lá em Barranquilha, olha só, Olha a confusão. muita gente nas ruas. Aquela imagem iluminada é o estádio. É o estádio. Em cima, né? O jogo rolando ali Rua dentro próxima. e aqui dentro muita confusão, bombas de gás lacrimogêneo, a polícia utilizando jatos de água. Por que não foi adiado? Eu acho que o jogo não foi adiado por questões principalmente financeiras, porque depois é difícil você fazer toda a logística para uma nova viagem, testagem de Covid, teria dificuldade para achar data também. O jogo provavelmente não seria na Colômbia, seria algo feito em um terceiro país. Então acho que a Conmebol acabou forçando a barra para que o jogo acontecesse por isso. Bora pro jogo, porque Vamos lá. o Galo abriu o placar com o Hulk, um gol de centroavante, né, Henrique? Gol de centroavante, um cruzamento maravilhoso do Nacho. Repara como o Hulk se impõe fisicamente na área, né? Fase muito boa do centroavante Hulk, usando a força física a favor dele, né? Ele enfrenta qualquer zagueiro ali dentro da área e tem ido muito bem ali no setor, né? Depois das paralisações no segundo tempo, o Arana fez um gol, né? O Arana, depois que teve filho, tava fazendo gol adoidado. Tá fazendo gol, deu sorte o garotão que nasceu. Agora, o legal do Arana, que pra mim, entre os laterais do futebol brasileiro, Maurício, talvez seja o melhor pro acabamento Ele das brota jogadas. aqui, né? Ele vai aparecer lá no segundo Finaliza pau, muito bem. boa jogada do Savarino. Ele finaliza bem, ele cruza bem. Esse tipo de jogada ali no último terço do campo, o Arana faz muito bem. E o Cuca tem que montar o time para que ele tenha liberdade para chegar à frente. E o Arana Então, foi ele é convocado decisivo para a seleção quando tem essa olímpica, daqui a pouco a gente vai falar. Interessante. Muito Terceiro gol do importante, merecido. Atlético, golpe final do Galo, o jogo tava acabando num contra-ataque. Chamar atenção para um detalhe, né? O Tardelli tá batalhando pela renovação de contrato, né? E ele disputa a posição ali, de certa forma, com o Vargas. Mas repare como ele é solidário. no Generoso. lance. Ele avança, ali um jogador da estirpe do Tardelli, a capacidade dele de finalizar, ele vai definir, vai fazer o gol. Ele rola na medida pro Vargas. Foi por querer ou sem querer, Maurício? Eu acho que foi por querer, Tinha muita gente categoria. na redação dizendo que foi sem querer do Vargas, não que foi nada. absurdo. Foi jogada de craque, ótima jogada, tirou o goleiro, belíssimo gol do Atlético. Tá certo, muito obrigado, Henrique. No próximo bloco, convocou os 24 jogadores. Vamos olhar aqui, começar pelos goleiros. Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton. Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Vamos pros laterais? Daniel Alves, do São Paulo, Danilo, Mineiro, Alexandro, da Juventus e Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Os meios de campos, Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, Everton Ribeiro, do Flamengo, ex-Cruzeiro, Fabinho, Fred, que também é mineiro de Belo Horizonte, e Lucas Paquetá. Vamos para os atacantes? Tem Neymar? Tem Neymar, do Paris Saint-Germain, Richarlison, o Pombo, do Everton, Vinícius Júnior, Everton Cebolinha, Firmino, Gabigol e Gabriel Jesus. Esses são os 24 convocados. A convocação da seleção olímpica, você vê no nosso site, o ge.globo. O Arana, lateral esquerdo do Galo, a gente falou, foi convocado para a seleção olímpica. E o Tite deu entrevista, porque tem tempo que a seleção brasileira não se reúne, desde outubro do ano passado, jogo contra o Uruguai. Vamos ouvir o técnico da seleção. Ter o contato humano com os atletas e procurar repetir desempenho, e eu pego especificamente esse jogo contra o Uruguai. E esse passa a ser um desafio, né? Primeiro uma retomada de um padrão igual, né? De encontrar atletas que estejam nas condições melhores possíveis justamente para retomar esse padrão, que é o objetivo e a essência. Desempenho, resultado, assim, e seguir bem na classificação para o Mundial. Tá certo. Parada rápida no Globo Esporte. Já tem as notícias do Atlético. Olho na final do Campeonato Mineiro e olho nesse homem. Olha, vamos virar a chave agora. O Galo tava na Colômbia, mas agora é foco total na final do Campeonato Mineiro. Domingo, o primeiro jogo contra o América no Independência, 4 horas da tarde. Jogo ao vivo na Globo. Sabe quem tá lá na cidade do Galo? Maria Cláudia Bonucci, com as informações do Atlético. Boa tarde, Banats. Tem goleiro voltando pro time titular? Tem sim, viu, Maurício? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem não voltou ainda foi o Atlético, viu? Segundo a programação divulgada pelo clube, o Galo só vai deixar a cidade de Barranquilha às 2h55 da tarde, horário de Brasília. O time viaja num voo fretado e a previsão de chegada é só às 9h35 da noite no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Por causa dessa logística, né, e do calendário apertado com a Libertadores, o Atlético só vai fazer um treino antes da decisão de domingo contra o América. Esse treino está marcado para as
4 horas da tarde, aqui na Cidade do Galo. Como você disse, né, sobre o time, quem deve retornar aí é o goleiro Everson, retornar no estadual, claro, ele porque tinha sido expulso antes do jogo de volta da semifinal, cumpriu suspensão ali contra o Tombense no sábado passado, deve retornar à equipe. Lembrando que na semana que vem o Atlético viaja de novo para enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai e por isso o Cuca pode poupar alguns jogadores no primeiro jogo da decisão. Maurício? Que caia, né? Querem que caia. Vai embora. Exatamente. Ô Renato, a gente estava falando no primeiro bloco sobre aquele Flamengo do Jesus, como ele era muito distante de todo mundo. Esse agora do Rogério nem tanto. E tem os seus rivais, né? Principais rivais, vamos dizer assim. O Palmeiras, que acabou de disputar uma final com o Flamengo, campeão da Libertadores e tudo mais. E agora o Galo, que parece que está se acertando. A minha pergunta para você é a seguinte. Você acha que nesse momento o Palmeiras é um time, vamos dizer, mais bem estruturado do que o Flamengo, independentemente da forma como jogue? Não, o Palmeiras é mais bem estruturado, sem dúvida. O Palmeiras, em termos táticos, ele está mais pronto do que o Flamengo. Embora eu não seja apaixonado pela maneira que joga o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira é um retranqueiro bem sucedido, mas ele é um baita retranqueiro, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, ô Tirone, eu acho que esse Atlético Mineiro pode acabar superando o Palmeiras e se transformando no grande adversário do Flamengo, porque em termos de nomes de jogador, do meio campo para frente, se bem que o Atlético Mineiro tem um probleminha parecido com o do Flamengo, a zaga dele também costuma fazer água, né? Os dois laterais se mandam, o Júnior Alonso fica tendo que cobrir as costas do Igor Marechal lá, que desde o Botafogo a gente sabe que não é lá essa Brastemp toda, e o Atlético tem esse problema de... Entendeu? Um time que está muito bem acertadinho. Então, vai ser um grande adversário. Eu acho que a gente hoje em dia, ô Tirone, tem até o direito de sonhar. Claro que precisa ter um sorteio favorável. Mas eu acho que a gente pode sonhar com umas semifinais totalmente brasileiras na Libertadores. É difícil imaginar, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Galo e São Paulo, ou Inter. Não é. Não é. Os quatro são muito fortes, entendeu? Muito forte. Esse time do Atlético Mineiro, nas mãos do Cuca, se o Cuca não tiver lá aqueles destemperos que ele às vezes tem e começar a brigar com os melhores jogadores, ele é um técnico que sabe armar time. Basta ver o que ele fez no Santos no ano passado, né? Então, eu acho que esse Atlético pode ir muito longe. E o Palmeiras vai estar sempre ali brigando também. Se voltar o Dudu, ainda até